E aí, como é que você tá? Chegamos ao último episódio da temporada Construção de Times. Habilidade que sustenta tudo. Depois de falar tanto, Anderson Bar, sobre times, fica uma pergunta. O que faz um time continuar funcionando quando a rotina chega ou quando a rotina aperta? As prioridades vão mudando e os problemas começam a aparecer. Isso muda tudo. Eu sou o Alberto Reutemann e esse... Anderson Bars, de volta aqui com vocês no Caos Corporativo. Que alegria, Andy gripado, pra baixo e pra cima, ar-condicionado de avião. Vamos que vamos, Andy! Simbora, porque a nossa prioridade é estar aqui, ó, falando com você, doente, sem ficar doente. Bora lá. É isso aí, roda a vinheta! Andy, será que um time se sustenta só com talento, com bom discurso, boa vontade sobre cultura? A gente sabe que não, isso é algo que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre rituais. Rituais pode flertar com o lance da burocracia, reunião que nunca acaba, um evento bonitinho de cultura, aquele bolinho de final de mês, a convenção de final de ano. Como é que esses eventos, esses rituais, criam clareza, criam um ritmo, criam confiança, pertencimento? Como é que isso faz um time crescer? A pergunta para você, Andy, é: os rituais do seu time, ou você acha que os rituais dos times das empresas sustentam o trabalho ou só está ocupando espaço na agenda? Bom, esse talvez, Alberto, seja um dos pontos mais importantes para a gente debater, até sob perspectiva cultural, porque eu vou responder a sua pergunta já já. A gente precisa entender que rituais fazem parte de qualquer cultura. A cultura de um ambiente se desenvolve a partir dos rituais. Pensa na humanidade, quando a gente era clã, sabe? Quando a gente era nômade, caçador, coletor, e aí quando esgotava o recurso local, a gente pegava, né, o bando todo o clã, ia para um lugar novo. Um ritual era sentar no final do dia para fazer as refeições em volta da fogueira e contar as histórias daquilo que tinha acontecido no dia, e junto com essas histórias vinham os valores e os ensinamentos que eram passados para toda aquela tribo. Então, rituais fazem parte de qualquer cultura. A gente tem rituais quando a gente olha a nossa cultura brasileira. As festas de final de ano, por exemplo, na Ásia não tem Natal, não tem comemoração de Réveillon, né? E se a gente parar para pensar, o que é aquele momento do ano em que a gente para comemorar o Réveillon? É o encerramento de ciclo, é um momento de reenergizar. Então, se na cultura geral, né, nós temos rituais, a cultura organizacional, que é uma fração disso, também precisa dos seus rituais. Mas aí, respondendo a pergunta, vão ser bons? Não vão ser bons? Só vão ocupar a agenda? Depende de duas coisas. Coisa número 1, intencionalidade. Porque às vezes a gente está lá em ritual que a gente não sabe nem por que existe, né? Só tá ali. De corpo presente. Não, a gente não consegue entender a razão daquilo. Alguém começou a fazer no passado, a gente replica aquele modelo e repete sem entender o propósito. E ponto número 2, se aquele ritual está aderente com a cultura, né? Isso que falou é uma coisa super importante, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas replicando rituais e muitas vezes sem sentido, né? Então, por exemplo, tem rituais que você acaba endeusando e colocando nomes lindos, né? Morning Call. Todo dia de manhã, 7 horas da manhã, você chega lá, o diretor, que muitas vezes chega com um discurso motivacional, porque é necessário, mas ao mesmo tempo você transforma aquele ritual em cobrança, vira uma reunião de trabalho. Eu não estou falando só dos morning calls da vida, né? Estou falando das reuniões semanais, a reunião de fechamento de mês. Você acha que a gente erra em não dedicar tempo em colocar os motivos das reuniões que a gente coloca na agenda para deixar claro para todo mundo qual que é o objetivo? As pessoas estão rodando no automático. Eu acho que a gente falha muitas vezes em não explicar para as pessoas o para que servem essas coisas e o que as originou. Quando a gente está fazendo qualquer tipo de processo de transformação cultural e leva a esse tipo de pauta, leva a esse tipo de conversa, fica muito nítido que muitas vezes as pessoas não pararam para pensar a respeito daquilo, Alberto.
Você Uhum. lembra que, e a gente fala muito disso aqui na Escola do Caos, né? Que existem basicamente 4 tipos de cultura. Que a gente Me... tem aquelas culturas que Uhum. são de clã e estão olhando para longo prazo e que precisam de muita colaboração. Uhum. Culturas de mercado, olhando para o curto prazo e de super intensidade. Culturas de controle, quando a gente está falando de ambiente que tem perigo, em que o processo precisa melhorar constantemente, e culturas adocráticas que precisam de inovação e tudo mais. Então, se eu estou numa organização que ela precisa de controle porque aquilo está relacionado com proteção à vida, eu vou Uhum. ter ritual para falar a respeito disso. Sim. Isso está vinculado com a cultura que eu preciso ter. Então a gente, por exemplo, se tem qualquer tipo de acidente, a gente vai fazer uma parada na nossa linha de produção e vai estudar junto com as pessoas o porquê aquilo aconteceu, né? Vai fazer uma parada de segurança em que para a organização inteira Uhum. para debater aquele respeito. Você acha que os grupos de WhatsApp, que obviamente não tem controle, né? Vão de memes, passando por correntes, e até tiração de sarro quando o time perde, mas também traz uma informação de qual opção do sistema eu tenho que entrar. Isso também pode ser considerado um ritual ou não? Eu acredito, Alberto, que ritual é todo aquele momento em que a gente está dedicando tempo de agenda juntos a alguma coisa. Então é síncrono. É síncrono, É ponto. síncrono. É síncrono. É Ah. síncrono e a gente tem a oportunidade de interagir a respeito de uma pauta. Vou te dar um exemplo de ritual. Dentro ainda dessas tipificações culturais que a gente estava falando, pegam organizações que precisam ser super inovadoras. Uhum. A Pixar tem um ritual mega interessante que eles chamam de Brain Trust, em que toda vez que um filme vai ser lançado, eles pegam os diretores mais experientes da Pixar, né, quando aquele filme está em projeto, eles ainda estão validando a ideia, o diretor que está conduzindo o projeto tem que Uhum. apresentar o seu projeto de animação para 3 diretores mega Críticos. experientes, Ah. críticos, e o combinado, né, porque olha o nome do ritual, Brain Trust. Se a Brain gente, trust. exato, se a gente fosse traduzir seria a confiança dos nossos Dos nossos cérebros, né, cérebros, brains. talvez. Aham. E aí, qual é o objetivo? Não é ficar lá fazendo elogio, nossa, que ideia bacana. O objetivo é criticar imensamente. E o diretor que está lá apresentando as suas ideias sabe que esse ritual serve para isso. Inclusive, eles dizem na Pixar que só a partir dessa reunião é que o projeto de fato começa a ficar bom. Porque os diretores mais experientes estão ali para pegar gargalo, para pegar a conta que não está fechando, para Uhum. pegar coisa que está incoerente dentro do projeto. Então, muitas vezes a gente tem ritual dentro das organizações em que a gente não esclarece o objetivo, sabe, Alberto? Uhum. Então, me parece fazer parte das conversas que a gente precisa ter aqui nesse episódio, um pouco dessa pauta. Tem alguns rituais que a gente está vendo aqui, né, que a nossa produção levantou, que são muito interessantes, né? Tem o Summer Camp, que é um festival anual de vários dias que são obrigatórios para todos os funcionários. As pessoas se isolam, né, como se fosse um acampamento Uhum. de férias, junta todo mundo da companhia, você fica junto, é obrigado a conviver, e isso pode estreitar as pessoas, mas também, ao mesmo tempo, pode ser, falar, puta, eu não acredito que eu tenho que passar 4 dias agora, que eu podia ficar com a minha família. Vou falar mais um, aí você comenta, né? Festas semanais, Thank God It's Monday, que podiam se estender até de madrugada. Algumas empresas fazem, tem o Thank God It's Friday, né? Claro. Algumas empresas fazem o Thanks God It's Monday. Uhum. E aí você tem sempre o happy hour de segunda-feira. Uhum. Me parece meio artificial esse troço, né? Ah, não sei, Alberto. Faz sentido se para aquela empresa isso for coerente, porque para que todo ritual comunica alguma coisa. Hum. Vamos parar para pensar nesse exemplo que eu vou primeiro pegar o exemplo do que eu estava tratando aqui. Vamos pegar esse da Pixar. Tira a entrega técnica que ele faz, mas o que esse ritual comunica para a organização como um todo? Qual é a mensagem que a existência desse ritual para a companhia transmite, a seu ver? Eu acho que tem me incomoda um pouco hoje, na atualidade, o ritual pelo ritual, aonde você, de uma certa forma, acaba sendo convidado
para se desvincular absolutamente da sua realidade profissional e virar o pessoal. Então, por exemplo, vou te falar alguns rituais que eu vejo em algumas empresas e que eu converso com alguns colaboradores e eles não sabem direito o que significa isso. Então, por exemplo, tem muita empresa que tem geladeira com cerveja. E no final do dia, o pessoal vai lá para fazer um happy hour. A gente já teve geladeira com cerveja, Já Alberto. teve, era muito legal, né? E sabe o que acontecia? As pessoas não bebiam, né? Não, porque As ficavam com pessoas não receio. bebiam, ficavam com Exato. receio, né? Mesmo a Mas gente no continua o ambiente. raciocínio aí. E aí, quando chega às 6, 7 horas da noite, o presidente aparece lá, tira a gravata, muitas vezes, ou afrouxa o botão da camisa, né? Porque muitos não usam mais gravata, pega uma cerveja e começa a falar de trabalho com a turma. Então você tem um ritual que muitas vezes é voltado para aproximar as pessoas, você tem um ambiente todo de informalidade pré-concebido pelas piscinas de bolinha, pela mesa de bilhar lá, que também o pessoal não joga. Eu estou segurando a minha cerveja e falei, meu, como é que tá aquele projeto lá? Mas Alberto, eu não vejo isso como errado, cara. Mas não é para ser... Não ah, necessariamente. Eu acho que tudo pode, desde que a gente saiba o que a gente quer com aquilo. uhum, Vou pegar esse exemplo aí da Pixar que eu tava trabalhando contigo. O que esse ritual comunica para a organização? Comunica que hum, aqui nós precisamos ouvir uns aos outros. E a certo. opinião dos demais importa. Você percebe que todo ritual ele é passível de interpretação pelas pessoas? Total. Vamos pegar esse exemplo que você trouxe aí do Hum. Thanks God, It's It's Monday. Monday, exato. O que esse ritual está comunicando para toda a organização? Porra, que a gente está forçando a barra, pacas, que segunda-feira é um dia horroroso, mas a gente E a está gente está tentando... tentando ressignificar esse esse dia. negócio, celebrar as nossas entregas. E aí, muitas vezes, o maior erro das organizações, sabe o que é? Hum, Elas veem algum caso legal, como esse da Pixar, ou como esse que você acabou de falar, ou como o Summer Camp que você citou, e aí elas acham esse troço legal, pegam isso e hum, querem instituir nas suas organizações sem entender o porquê, se aquilo faz sentido. E é por isso que em processos, né, e projetos de transformação cultural, é fundamental que a gente pense no porquê das coisas e como é que as pessoas vão interpretar aquilo. Por exemplo, vamos pegar uma organização que vive num ambiente mais nervoso, sujeito a maior ataque de concorrentes, em que o cliente pode sumir rapidamente porque o concorrente fez uma oferta melhor. Mercado financeiro é muito isso. sim. Cara, eu preciso de rituais de performance. Aí vai fazer sentido a gente ter uma reunião de abertura de dia para que a gente consiga ver como é que a gente fechou o dia anterior, ver a nossa taxa de churn, debater plano de ação, entender os principais indicadores e seguir. E esse ritual, ele comunica algo, ele comunica para a gente performance e gestão de indicadores é importante, não importa o que você faça, você precisa conhecer esse negócio. Então, o que a gente não pode fazer é pegar coisas que a gente viu que outras organizações fazem e simplesmente implementar porque é algo bacana ou porque é algo que está na moda. A gente tem que pensar nos Ou nossos. replicar, né? Exato, aqui na Escola É, do Caos, por exemplo. A gente tem o nosso ritual de fechamento de mês, temos. em que a gente está ali falando de resultado, mas o que a gente está querendo comunicar com esse ritual? Putz, é importante para todo mundo, independente de onde que você atue, que você entenda os principais indicadores da companhia, entenda o que a gente fez de bom esse mês e precisa celebrar, e entenda onde estão aqui as nossas oportunidades de desenvolvimento, e a gente quer que toda a companhia esteja a bordo disso. Então, Uhum, para a gente, gestão é algo importante e precisa ser compartilhado. uhum. Então, esse significado, ele precisa estar muito explícito. Deixa eu dar mais uma aqui. Essas duas que a gente estava falando aqui, do Summer Camp e das festas semanais do Thanks God It's Monday, era de uma empresa que fechou, chamada Enron, nos Estados Unidos. Uhum. Teve, inclusive, né? Não, ela teve um caso de Corrupção, corrupção, foi terrível, fraude, né? exato. Mas tinha um evento muito interessante na Enron, foi um ritual criado chamado Ritual de Demissão, onde a pessoa demitida era convidada para o ritual de demissão, com todos os outros funcionários que estavam ficando, e aí eles distribuíam um shot de tequila para todo mundo para fazer um brinde. Bebia o shot de tequila, batia na mesa, o cara se despedia, ou a mina, e saía fora, né? Vamos mudar de assunto, Andy. Eu Uhum. queria falar sobre a malfadada Semana do Feedback. Eu acho que ela fala muito a respeito da empresa. Tem empresa que tem que fazer Semana do Feedback porque não rola feedback na empresa. Então,
eu passo a comunicação, falo, olha, como vocês não fazem feedback, agora vai ter que fazer, vai ter que registrar no sistema. Aí o RH começa a falar assim, pessoal, amanhã acaba a semana do feedback, apenas 30% dos funcionários registraram no sistema, façam o feedback. Mas também eu já ouvi falar, tem diretores, inclusive, que já me falaram, Alberto, a gente faz muito feedback, dá muito feedback, a gente quer fazer a semana do feedback justamente para não tratar isso como um tema comum, porque é muito importante, a gente não quer normalizar o que é algo tão relevante. Especificamente, a semana do feedback. Você acha que esse troço é bom ter ou não? Não vale falar depende, hein, cara? Eu vou ser um pouco PMDBista, né, cara? PMDBista, eu Pô, vou puta ser cara do em cima do centro muro, agora. bicho. Não, você, porque sabe o Fala, que cara, acontece? é bom ou não é, cara? Depende, Alberto. Não pode falar depende. Não, depende, Não porque... pode! Depende! Não pode! Mas essa é a única resposta possível, eu vou te explicar por quê. Tá bom. A organização tem que ter uma razão para isso. Tá. Se a razão para isso é achar que essa semana vai impulsionar o feedback na companhia como um todo, ela está completamente errada. Entendi. Agora, se a razão para isso puxa, essa é a semana em que a gente intensifica a prática e dá visibilidade para isso, para a gente celebrar o quanto que isso é importante aqui na nossa organização. Pode ser que dê certo, entendeu? Uhum. Então, nenhum ritual de nenhuma companhia a gente pode, num primeiro momento, julgar como certo ou julgar como errado. Porque o que a gente tem que avaliar? As pessoas estão fazendo a leitura correta daquele ritual, seja ele qual for? A interpretação disso está sendo percebida para reforçar o aspecto cultural que a gente quer? É para isso que serve o ritual. Claro, eu vou te espremer aqui, né? Sem te abraçar. De vez em quando chega até nós a informação de rituais religiosos no começo do dia. Você pega um chefe que tem uma determinada religião, não tem uma especificamente. Eu já participei em cliente, por exemplo, de rituais como esse, em que a gente precisava rezar antes de começar uma reunião. E você era convidado e você chegou lá? Não, você não era convidado. As pessoas, né? Isso foi engraçado que conta essa história. Conte. Começa falando o nome da empresa, por favor. Não vou falar. Porra, cara, não pode. Fala aí, bicho. Conta um milagre, inclusive, cara. O diretor dessa empresa é nosso amigo, Tá Alberto. bom. Fala então, fala o nome do cara, bicho. Um abraço, porque agora você vai saber que é você. Tá bom. Mas eu achei bastante curioso, a primeira vez que eu fui fazer reunião presencial nessa empresa, antes de começar a reunião, as pessoas se levantavam, davam as mãos e se fazia uma oração antes de começar a reunião. E aí as pessoas levantaram, deram as mãos e eu, entendendo o que estava acontecendo, eu levantei quase depois, assim, sabe? E peguei as mãos dos desconhecidos das pessoas que estavam do meu lado e participei daquele momento que era importante para aquela companhia. Mas isso me parece um tanto quanto exagero, cara. Crença religiosa é um troço muito Então contradiz o que pessoal, você disse, né? que todo ritual é bom, desde que comunique. Está comunicando, mas... Está comunicando, só que aí me parece que a gente foge um pouco da esfera daquilo que é a nossa atuação profissional. A gente tem crises por conta de mistura de gestão e religião no mundo, Alberto. Então acho que não pode passar de algumas fronteiras. Todo ritual é válido se ele for intencional e se ele estiver vinculado com aquilo que é o nosso ambiente profissional. Quando a gente começa a sair dessa esfera e misturar crenças pessoais, aí para mim a coisa muda completamente de cenário. Você me lembrou de um diretor que eu tinha no Banco Real, cara. Ele promovia as pessoas, na verdade ele convidava para trabalhar as pessoas da igreja dele. Uhum. E essas pessoas já chegavam com cargos de liderança, passando uma mensagem assim horrorosa para aquelas pessoas que estavam trabalhando lá há muito tempo, estavam tentando galgar. E era uma mensagem assim terrível, né? Porque era muito complicado. Eu lembro que esse negócio começou a ganhar uma proporção e eu tinha um cargo na minha empresa que eu tinha que reportar isso para a gestão. E eu fui falar com o chefe desse cara. E o chefe desse cara, ele virou para mim e falou assim, mas ele tem a prerrogativa de contratar quem ele quiser. Uhum. Eu não posso interferir. E outra, se está na igreja dele, ele parte do pressuposto que essa pessoa compartilha dos mesmos valores. Então, acho que tá... Então, é muito difícil, né? Falar sobre religião, falar sobre espiritualidade, eu acho que a gente está conseguindo desmistificar esse negócio dentro das empresas, né? Todas as pessoas têm as suas religiosidades, têm as suas crenças,
Mas nesse congresso da Grécia, eu ouvi muito falar sobre espiritualidade no ambiente de Claro, trabalho, que é claro. diferente de religião. Com certeza é. Mas eu acho que é um tema crítico, cara, esse negócio de vincular religião em ritual, porque invariavelmente as pessoas da mesma religião podem ser promovidas. Ah, e se a pessoa, se uma pessoa no time é ateu ou pratica uma religião, diferente, pensa no tamanho do constrangimento. E agora, além da intencionalidade, propósito que esse ritual comunica, é importante a gente ter clareza que vão existir rituais de time e rituais que são individuais. E dentro dessa linha, Alberto, dos rituais individuais, um que me parece muito importante e eu vejo muita organização que não tem essa prática instituída, são as reuniões um para um, né, os famosos One to one. exatamente, one on one. Eh, e aí eu queria saber de você, você já vivenciou ambientes de gestão com chefes que você tinha, em que esse ritual era sagrado, Alberto? Pouquíssimos. Eu vivenciei rituais de one on one, one to one, quando o gestor chegava. E aí era um tempo de muita qualidade, ele estava super aberto a me ouvir, eu estava super aberto a falar, e ali era um momento incrível, porque a gente conseguia muitas vezes repactuar coisas que tinham sido combinadas com os gestores antigos, que tinham saído por algum motivo. E nessa hora, que geralmente leva meia hora, você conta a tua história, a pessoa conta a história dela. Eu acho que isso é um onboard incrível, porém, hoje, eu acho que as reuniões one-to-one, elas têm se tornado reuniões de trabalho. Mas One-on-one, tá tudo bem eu também, acho que não sim, não não mas tá? eu acho que one-on-one, Andy, a partir do momento que eu estou sozinho contigo, eu poderia intercalar, eu poderia ter oportunidade. Se eu estou com o meu par, aliás, eu acho que eu vejo muito one-on-one entre chefe e funcionário. Uhum. Eu acho que tem que ter one-on-one entre pares também. Também, Eu acho que claro. isso tem que ser importante. One-on-one traz aí, abre aí a tua lista, tudo que você está precisando de despachar comigo. Quando eu faço one-on-one e transformo isso numa reunião de trabalho, eu já deixo a mensagem clara, não me aborda no dia a dia. Espera a minha reunião one-on-one para poder despachar tudo que você tem comigo. E eu acho que o processo de ciclo de gestão de pessoas, ele é recorrente entre líder e funcionário. Eu vou te dando demanda, você dá. A partir do momento que eu estou sozinho na sala, eu tenho oportunidade do Patrick Lencioni, inclusive, de trabalhar o que a gente chama da cereja do sundae da confiança, que é a externalização das vulnerabilidades. Como é que tá a tua vida? Tá bem? Tá legal? Ó, eu acho que você tá indo bem, hein? Ó, aqui eu acho que você pode ir um pouco mais para cá. Então, tudo bem que seja reunião de trabalho. Se eu tiver 15, 20 diretos, e tem na cultura organizacional, o Edgar Schein fala, né? O limite máximo de diretos que você pode ter é 7 ou 8, né? Ah, é o que a gente consegue ter de De para ter gestão. sanidade de gestão, né. É por É. isso, Alberto, que inclusive me parece que a gente tem que ter formatos. E sempre que a gente está falando de cultura, eu entro invariavelmente nessa pauta para que isso faça parte dos modelos de liderança das organizações. Uhum, Se a gente não diz para o líder o como ele precisa se estruturar e como ele gera valor, né, nessa agenda dentro da organização, ele vai fazer do jeito que lhe cabe. Se fizer. uhum, Inclusive. Para mim, o que que é um ritual de one on one bom? Um momento em que a gente está conectando pessoa com pessoa, em que eu tenho a oportunidade de te ouvir sobre, meu, como é que tem sido o seu momento, como é que você está na sua vida, como é que você está emocionalmente. uhum. Eh, cara, como é que você está em relação às suas demandas e prioridades? E eu posso fazer alguma coisa para facilitar a sua vida. E um terceiro momento muito importante, que é a devolutiva da sua perspectiva sobre a minha gestão. Vamos falar de um ritual que eu acho que, para mim, se perguntar, eu acho que é um dos. Já falamos de alguns rituais aqui, né? Falamos sobre o morning call, você já falou da festa de final de ano, o one-on-one, a reunião de final de Nossa, mês. você falou de festa de final de ano, deixa eu lembrar Ah, uma história sobre intencionalidade intencionalidade. e o quanto que isso é importante, porque, gente, para que serve uma festa de final de ano? Para Sim, que serve uma festa de final de ano? eu acho, celebração em primeiro lugar, né? E congraçamento. Mesmo que o resultado não tenha sido bom, o que vale é estarmos juntos, celebrando todos os aprendizados. Para mim, é a celebração. É é algo meio que vinculado com superação, com celebração, com
time, com conquista, mas isso precisa ser muito bem endereçado, sabe, Alberto? Muito. Não pode ser festa pela festa. Até porque, bicho, pensa comigo. Quem disse que a pessoa quer participar de uma festa com as pessoas que ela trabalha? Às vezes ela nem gosta da pessoa que está Exato. do Cria lado dela. problema relacional, inclusive nas famílias, muitas vezes, né? Tem gente que tem Então, ciúme, inclusive. agora, aí cada um se vire com a sua, Cada cachorro. com a sua questão. Mas, cara, não pode ser, nunca pode ser festa por festa. Eu tenho que ter razão daquilo existir, tem que ser pensado, tem que ser estrutura, né? O que eu quero que as pessoas recebam de informação pela leitura do cenário, do contexto. Aí uma vez eu estava numa festa de final de ano de uma empresa que eu trabalhei, aí chegou, e era uma empresa super religiosa, né? Sei. Inclusive a gente Começou com o tinha... ritual das mãos. Não, mas na verdade a gente tinha até alguns feriados na agenda que se pautavam pela religião da família fundadora Sei. daquela empresa. E era fantasia a festa? Não era fantasia, mas aí... O cara foi fantasiado de capeta? Não foi, Alberto, não foi. Mas aí, cara... O cara chega de... Como é que chama Tava aquele todo bicho mundo lá? no ambiente... Quem? O Bafomé? Bafomé! Bafomé! Não era o Tá caso. bom. E aí, a gente lá no meio da festa, balada, DJ, Sim. bebida, né? E aí o presidente resolve em algum momento, ele era bastante religioso, pegar o microfone. Esta é a nossa festa! Momento em que estamos todos juntos. Estamos aqui bebendo, celebrando o nosso ano incrível e hoje ninguém é de ninguém. O chefe falando isso. O presidente da companhia falando isso. Ou seja, ninguém brifou esse cara. Ninguém brifou. Do que ele precisava comunicar ali, né? Imbrifável também, né, cara? Pois tem uma turma, a gente sabe, né? Aí a gente ficou falando a respeito disso, cara. Um mês. E quando ele fala a respeito, né, fala isso na festa, foi engraçado que as pessoas até começaram a se olhar de maneira diferente. Hoje ninguém é de ninguém, hein? Gente, consultoria, a gente tem tanta história para contar, né, Nossa, cara? Obviamente, você não pode falar os engraçado. nomes, né? Mas Não. tudo isso é sempre muito recente, né? Porque a gente tem um problema já de esquecimento, né? Proposital, né? Chamado NDA, né? Então não pode falar nada, né? Mas agora você falava, né, desses rituais todos, eu interrompi você, vai lá. Eu queria te falar de um ritual que hoje me incomoda. Se você me perguntar, a gente já falou de vários rituais aqui, mas tem um que me irrita, de verdade, me irrita, que eu queria saber a tua opinião, que é o tal de ritual de calibração das avaliações de desempenho. Alguém um dia teve a ideia, eu não sei se isso vem do David Ulrich lá na criação dos business partners, sei lá de onde veio esse negócio. Precisamos procurar. Eu faço a sua avaliação de desempenho. Você é meu funcionário, eu faço a sua avaliação de desempenho. Só que eu gosto muito de você, ou eu não gosto de você. Então eu dou nota lá de 1 a 5, dou nota 3. Você é meu braço direito, dou nota 5. Aí você vai para uma reunião de calibração com todos os diretores. E aí você começa a falar sobre os seus funcionários para os outros. Eu acho que na maior parte das vezes, com raras exceções, hein? Talvez a sua empresa seja uma exceção. Eu acho uma hipocrisia tão grande, na maior parte das vezes, essas reuniões de calibração, porque eu estou falando do meu funcionário, você que é meu par agora, meu diretor, o diretor parceiro, você não vai enfiar o B dele falando, Alberto, acho que você está errado, hein? A Maria é ótima, você está dando nota 1, mas ela tem nota 4, porque as intervenções... Você não se mete na minha, eu não me meto na sua, a gente brinca lá que a gente está sendo democrático e vai embora. Você não acha que é uma baita de uma hipocrisia esse troço, cara? Agora, isso que você está falando dá pauta para outra temporada, inclusive. Porque vamos parar para ser crítico com relação a isso? Para que existe essa prática nas organizações? Acho que para falar que existe democracia, né? Ou para falar que existe transparência. Para mim, a leitura é completamente diferente. Para mim, a leitura é a seguinte: líder, eu não confio no seu viés de avaliação, você é protecionista, você não é capaz de fazer uma avaliação sincera das suas pessoas, logo, eu preciso ter mais gente para te criticar,
para garantir que nós estejamos avaliando corretamente as pessoas. Você percebe como toda prática ela é passível desse tipo de Dupla interpretação. interpretação? É. Não é nem dupla, é a única possível. Uhum. Porque se eu coloco gente para checar aquilo que você está fazendo, eu estou dando uma mensagem que é clara, não tem dupla interpretação. Você não é capaz de fazer sozinho essa avaliação. Então você é contra a reunião de calibração. Eu não sou contra. Eu acho que a gente tem que pensar no para que ela serve. Você acha que gestor tem viés protecionista em relação ao seu próprio time? Super. Então, acho que esse é o Acho que a problema. tendência, não protecionista, eu acho que ele tem um viés de criticidade, né? Para alguns ele pode proteger, para outros ele quer explodir, né? Então, e esse é o problema com o qual a gente está lidando. E aí essas reuniões, por mais que elas não sejam perfeitas, e criem todo esse teatro que você falou, não mexe aqui que eu não mexo aí e tudo mais, ela nasce para a gente conseguir uma visão isenta a respeito daquelas pessoas que, de fato, devem estar na organização, não devem estar na organização, são talentos, e aí essa coisa foi se perdendo no meio do caminho. Existem algumas organizações, e vou pegar uma que é muito famosa pelos rituais que tem, que é a Ambev. Ninguém tem dúvida de que a Ambev é uma organização super de mercado, veio com a sua cultura sendo transformada nos últimos tempos, mas em algum momento da sua história, coordenava esse ritual invertendo a lógica, em que o líder precisava levar os seus candidatos para as reuniões de calibragem dizendo o porquê ele deveria ser demitido, e os demais líderes precisavam apresentar uma visão contrária, dizendo que aquele colaborador não poderia ser demitido pelos aspectos tais. E sempre que a gente tem esse papo de um jeito que dá margem à conversa e percepção, significa que o nosso processo não está bom, Alberto, porque eu tinha que ser capaz de avaliar as pessoas de maneira criteriosa. Então, né, porque habitualmente eu avalio a pessoa sob duas perspectivas, comportamentos e cultura e entrega. Cara, entrega não deveria ser passível de discussão. Eu tenho uma entrega combinada com você, você entregou, você não entregou, ponto. Você Claro. entregou 50, 80 ou 100 ou 120% da sua tarefa. Não deveria existir conversa a respeito disso. É mensurável, é observável, é racional o processo. Bem como também deveria ser os aspectos culturais e comportamentais. A pessoa apresenta ou não apresenta aquele comportamento. E aí a coisa se perde porque as pessoas transformam isso num processo super subjetivo, né? E aí a Tá. gente vê essas bizarrices que a gente vê acontecendo em um monte de organização. Andy, eu tenho uma pergunta muito importante para a gente acabar, a pergunta mais delicada. Nós temos, às vezes, em várias empresas, diminuiu um pouco isso, mas a gente sabe que ainda existe, os rituais de humilhação de funcionários, né? A pessoa vendeu pouco, isso vem da minha época, tá? Eu trabalhava em áreas comerciais, e aí o funcionário está em último no ranking, ele fica com abacaxi, o abacaxi de verdade, a fruta, em cima da mesa. E existem outros rituais de humilhação, né? Eu queria saber de você, sinceramente, você é a favor dos rituais de humilhação de funcionário? Você quer o quê? Me cancelar, Alberto? É isso? Seu objetivo é pessoal do meu cancelamento e da perca, né? Eu quero saber por que você é a favor dos rituais de humilhação. Eu, assim como você, Tá bom. venho desse ambiente de mercado financeiro, e uma vez eu vi um líder que levou todo mundo para almoçar, e antes do almoço, ele pediu que fosse servido na churrascaria que todo mundo tava, uma fatia de abacaxi extremamente verde e azeda para cada uma das pessoas, antes da comida. Aí todo mundo comeu aquele abacaxi, que estava, obviamente, horrível, azedo, e falou, então esse é o abacaxi que vocês me fazem comer todos os dias. Sensacional, o sarcasmo de determinados líderes, né? Eu lembrei de uma. Rituais de demissão coletiva. Você junta toda hora, aparece no LinkedIn, no LinkedIn, os rituais de demissão coletiva. O que você acha disso, cara? Eu acho que isso não é ritual, isso é uma bizarrice. É uma bizarrice. Um fato esporádico que acontece em algumas organizações de maneira completamente errada, assim. E sobre rituais, levando aqui o nosso papo para o fechamento, porque a gente podia passar o dia contando histórias, Claro. né? O que me parece, Alberto? Que toda organização, de maneira muito apropriada com sua cultura, precisa ter rituais organizacionais.
como é o caso desse da Pixar, sobre o qual a gente conversou, Sim. como são tantos outros, né, que fazem parte da cultura e do DNA daquela organização. Agora, o que é importante? Que a gente seja capaz de implementar rituais de time. Os líderes precisam ser capazes de implementar uma agenda funcional em que, por exemplo, qualidade é um negócio importante para a gente? Então tá bom. Então uma vez por semana, a gente vai parar com as pessoas X, Y, Z, entender onde a gente está acertando, onde a gente está errando, por que a gente está errando, por que a gente está acertando, e vai debater a respeito daquilo. Venda é um negócio importante? A gente vai ter o nosso batidão diário. Inovação é importante? Uma vez por mês, a gente vai ter o nosso momento de brainstorming. Segurança é importante? A gente vai ter as nossas paradas semanais de segurança para avaliar os acidentes e os incidentes acontecidos na nossa equipe. Então, para mim, ritual que leva qualquer time para performance é aquele em que todo mundo sabe a razão do porquê e do para quê aquela conversa existe. E vão existir os rituais de time e os rituais individuais, esses one-on-ones que a gente falou, que pode ser do líder para o liderado, que pode ser entre pares, os rituais entre times. O que é importante? Que se a gente não estiver entendendo por que a gente está participando de uma agenda dessa, que a gente seja o primeiro a levantar a mão e falar, gente, qual é a razão disso? O que a gente quer com isso? Qual é o nosso objetivo? E aí a gente começa a colocar intencionalidade nesse negócio. Para acabar, Andy, se tivesse que escolher um ritual, tirando o ritual de oferta de cabras a Bafomé, ovelhas, qual você acha que é o ritual mais relevante que uma empresa não poderia abrir mão? Se tivesse que escolher um só. Um só, Isso. que deveria ser válido para todas as organizações, para mim é o one-on-one entre líder e time, e liderados. Para mim, não se faz gestão e não se lidera sem esse tipo de prática em que eu, como líder, tenho agenda com cada uma das pessoas que fazem parte do meu time. Se a gente tiver isso bem instituído, a gente já está muito à frente em relação a muitos aspectos. Anderson Bartz, o Papa da Cultura no Brasil. Você acompanha e acompanhou o último episódio do podcast Caos Corporativo, falando sobre construção de times. Envie esse episódio, não só esse episódio, mas a temporada inteira, para o seu chefe, para o seu líder, para as pessoas que trabalham contigo. A função social desse bate-papo é fazer com que as nossas lideranças evoluam num mundo cada vez mais competitivo. A gente se vê. Posso dar spoiler? Pode! Não vou dar. A gente Boa. Se fala na semana que vem. Então tá Um bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Fui!